beleza? Vamos lá para mais uma resenhazinha aqui e vamos falar um assunto muito sério, né? Já tinha falado aqui, vou voltar a falar sobre os militares e como eu tô enxergando que eles estão atrapalhando muito o governo Bolsonaro, e o Bolsonaro também tá ouvindo muito os militares falando, na minha opinião. Ele tá dando muita voz pro Ramos, pro Jorge e pro Pazuello da vida, e está esquecendo de ouvir quem botou ele lá dentro, que somos nós, o povo, que acreditamos num projeto conservador. Nós queremos lutar contra o aborto, nós queremos lutar contra a ideologia de gênero, queremos lutar contra o aumento do Estado, que nós não queremos fazer negócios grandes com a China. Esquece a China, nós não queremos ajuda de país comunista. Nossa proximidade é com os Estados Unidos da América, que é um país capitalista. A China fez todo esse problema aí do lockdown, junto com os globalistas, gerou o vírus em laboratório, entendeu? E várias coisas. Se não gerou o vírus em laboratório, você pode ter certeza que ela tem a responsabilidade. Eu não tenho comprovação sobre o laboratório, eu suspeito sobre isso antes de botarem palavras na minha boca. Mas uma coisa que eu tenho certeza, que não é uma suspeita, é que a China, ela omitiu de todo mundo a periculosidade do coronavírus, porque ela matou médicos e jornalistas chineses que iriam alertar ao mundo o perigo do Covid. E com isso, eles vão alertar muito tempo atrás, então ele já teria se prevenido e não teria tido tantas mortes como temos agora, tá bom? Antes que vocês venham chamar o Bolsonaro de genocida. E que é uma narrativa totalmente canalha vocês falarem isso, sendo que vocês que criaram essa porcaria desse vírus, vocês defendem a China e vocês criaram a merda do lockdown que não comprova nada que defende, que protege as pessoas, esse lockdown de lixo. Mas o assunto aqui não é esse, o assunto aqui é para falar, é só para deixar uma palhinha, mas o assunto aqui é para falar sobre os militares e os erros do governo Bolsonaro. Que aquilo, como vocês falam, não tem passador de pano, nós estamos cobrando. Já percebeu que o Bolsonaro não fala mais contra o socialismo? Ele disse, quando em posse, que era contra o socialismo, contra o comunismo. Ele não fala mais do Foro de São Paulo. Ele precisa falar abertamente durante os seus pronunciamentos contra o Foro de São Paulo. Ele tem que atacar os seus inimigos, porque senão seus inimigos vão continuar destruindo eles. Quando o Olavo de Carvalho disse temos que fechar todos os partidos ligados ao Foro de São Paulo, você precisa de um arcabouço, você precisa de um argumento primeiro para depois você fazer isso. Quando o Bolsonaro falar o Foro de São Paulo ele é ligado ao narcotráfico, portanto nenhum ministro meu irá receber parlamentares que fazem parte dos partidos que estão ligados ao Foro de São Paulo. Então é isso que é a primeira coisa que tem que ser feita. Erro número 1, como eu falei aqui no último vídeo, que eu falei sobre o Ministério da Educação. O Ministério da Educação receber a Tabata Amaral, que é do partido do PDT, que é do Foro de São Paulo. O Bolsonaro já não pode deixar. Esse ministro da Educação foi indicado pelo Ramos, por todos esses militares de bosta. Outro erro do Bolsonaro foi ter botado aquele ministro que não tinha nem diploma, porque aí a oposição, entendeu? As pessoas leigas que veem, caraca, o presidente botou, não vê que o erro foi do militar que indicou, porque o Bolsonaro tem responsabilidade de aceitar a indicação ou não, e ele não devia ter aceitado a indicação do Ramos, porque o Ramos, além de ser um anticonservador, ele é um imbecil, ele é incompetente. O Ramos, o Jorge, todos os militares que estão no governo do Brasil são tudo uns bostas. Eu falo isso com o maior desgosto, porque eu sou um cara que apreciava os militares, mas depois de ver esses generais positivistas governados por essas ideias de esquerda, esses generais marxistas que defendem a China e são contra os Estados Unidos, você acaba ficando puto, porque eles só estão fazendo merda. Eles estão transformando o governo Bolsonaro num governo Temer, entendeu? Eles estão indo por essa direção, que o Bolsonaro só está se importando ele só está se importando com as pautas de empreiteira, e a gente sabe que ele pode dar muito mais, e a gente não quer. Eu falei aqui governo Temer, não venha falando que o Bolsonaro é igual o Temer, não é isso. Eu disse que ele está
estagnado, ele, tipo assim, tá perdendo na cultura. A gente tá perdendo espaço no Ministério da Cultura, perdendo espaço no Ministério da Educação, porque esses militares não deixam o presidente... Os militares, eles não deixam o presidente nem falar contra o socialismo, não deixam o presidente nem falar contra o Foro de São Paulo mais. Eles só querem que o presidente fique falando de obra. Pô, se fosse pra votar num cara que fazia obra, a gente votava num cara lá do PSDB que só faz obra e ainda faz superfaturada, mas não é esse caso que a gente quer. Sei que as obras são legais, não são superfaturadas, é muito bom ter as obras, mas nós não podemos ter só obra como coisa positiva no governo Bolsonaro. A minha crítica é essa, aos militares anticonservadores, porque são tão anticonservadores que o Mourão disse que ele é favorável ao aborto, que mulher tem que falar sobre o aborto. Mas ele foi eleito dentro de um projeto, de uma agenda conservadora. O Bolsonaro disse que é contra o aborto, e ele é contra o aborto. E o Mourão, ele afirma que é a favor do aborto. O que esse cara tá fazendo aí no governo, o Bolsonaro? O que esse vice de merda tá fazendo no governo? Você tá botando na sua casa, o Bolsonaro, os seus inimigos. Quando eu falei da parte do Temer, é isso que eu quis dizer. Porque a gente não consegue combater o socialismo. Porque você tem Ramos fazendo só merda, atacando os apoiadores do Bolsonaro. Você tem ministro demitindo funcionários por serem bolsonaristas demais. Teve ministro falando assim: você é bolsonarista demais, está demitido do governo Bolsonaro, dentro do governo Bolsonaro. Reage a Bolsonaro, pelo amor de Deus, cara. Esses caras, eles estão fazendo muita merda e você que tá pagando pato. O pato daquele ministro da educação que entrou com um diploma fajuto, com diploma falso, e que a esquerda tá montando em cima da gente, que todos os opositores estão montando em cima da gente, inclusive a Isentoleft também, é culpa dos militares. Parem de escutar esse Ramos de merda, que esse Ramos é um lixo, ele é incompetente. Além de ser um cara anticonservador, de ser um esquerdista, que é o Ramos, seu Ramos é um progressista, ele é um cara que... ele é incompetente. Ele, Santos Cruz, esses militares não sabem nada de guerra cultural, tanto não sabem que estão novamente sendo contra a ideologia conservadora e sendo a favor da ideologia progressista. Eles estão novamente entregando o Brasil aos comunistas. Não caia no desconto. Não é porque o cara é general que ele manda em você, Bolsonaro. Você é o líder do executivo. Você tem mais força que esses generais de merda. O povo brasileiro não aguenta mais esses generais do teu governo. Não são todos generais, mas esses generais do teu governo são todos merdas. São todos traidores, todos canalhas. São aliados do PT, eles são aliados do Foro de São Paulo, eles são aliados da China. Nós não queremos aliado da China num governo conservador. Não é possível. Tira esse Ramos, esse Jorge, Pazuello, essas porcaria. Não sabe fazer nada. Eles são tudo lixo. Eu já cansei, entendeu? Sei que vai ter uma grande dificuldade, você ter um rompimento com as Forças Armadas. Eu entendo que elas são importantes pra gente não sofrer golpes, mas eles estão acabando com o conservadorismo. Igual em 64. Em 64, o Castelo Branco falou que a direita reacionária não assumiria o país. E o que ela fez? Ela acabou com a Adhemar de Barros, acabou com o Carlos Lacerda e acabou com os outros parlamentares que eram conservadores. Acabou com todos os conservadores que existiam no Brasil. E eles estão fazendo isso novamente. Esses militares, eles estão fazendo o mesmo erro do que fizeram em 64. Eles estão dando poder para a esquerda novamente. Eles estão dando poder para os comunistas novamente. Esses militares não representam mais o povo brasileiro. Na minha opinião, os militares que representam são os da reserva. Porque esses generaizinhos do Brasil, vou te contar, a maioria é tudo comunista, é tudo frouxo, é tudo medroso. Se a Venezuela invadir o Brasil, em uma semana ela derrota o Brasil. São tudo lixo. São todos lixo. Só tem farda, mas não tem coragem, igual o povo brasileiro. São tudo covardes, na minha opinião, esses militares. Eles não têm coragem. Eles não têm coragem. Eles são aliados da oposição. Isso que eles são. Os militares do seu governo estão destruindo o seu governo. Tira esses militares o quanto antes, Bolsonaro. Tira esses bostas. Nós não queremos ministro que facilita aborto no Ministério da Saúde. Não queremos um MEC se aproximando do Lema, que é o Jorge Soros brasileiro,
que vai fazer com que a nossa educação continue indo pelo caminho progressista, com ideologia de gênero, kit gay, aborto, todas essas putaria aí que a gente já tá careca de saber, já tá de saco cheio de ver que dá errado. Então, cara, reaja. Se você começou tão bem na luta contra o socialismo, você tem que fazer alguma coisa, pô. Fecha aí com o partido, fecha com o PTB do Roberto Jefferson e dentro do PTB você fazer uma base boa de parlamentares. Entendeu? Eu sou a favor do PTB porque eu não gosto do PSL. O PSL eu acho que, já falei aqui, vai dar uma facada no senhor. Mas vá pro PTB, aí você bota um número de senadores, a gente governa com os senadores. Imagina se a gente tivesse um Senado conservador no Brasil, a gente ia ter um judiciário conservador e um Senado conservador. A gente ia começar a ganhar corpo politicamente. Entendeu, Bolsonaro? Então nós precisamos de uma organização nesse movimento conservador. Nós precisamos de organização. E esse vídeo aqui é uma corda, porque eu apoio você. Eu sei que você tenta fazer o melhor. Eu sei que você é conservador. E essas pautas do aborto dentro do seu ministério são pautas muito caras para nós que apoiamos, nós que somos conservadores. Pauta também da educação é muito cara para nós que entendemos, que estudamos um pouquinho de conservadorismo, principalmente para mim e para outras pessoas que são admiradores e seguidores do Olavo de Carvalho, leitores. Eu sou um leitor do Olavo de Carvalho, já li diversos livros do professor Olavo de Carvalho e entendo da luta cultural que nós temos a travar. Eu entendo da luta cultural. Li A Nova Era e Revolução Cultural, sobre Antônio Gramsci, ocupação nas escolas, através da estratégia do Antônio Gramsci. Li O Jardim das Aflições, do professor Olavo de Carvalho. Li diversos livros do professor Olavo, como Vencer o Debate Sem Razão, quando o Olavo fala um pouquinho do Schopenhauer. Li diversos livros do Olavo de Carvalho. Acho que entendo sobre essa guerra cultural. Claro que temos que estudar sempre mais para se aprimorar mais. E depois que você adquire esses conhecimentos, você vê que você não pode dar bobeira na área da educação e nem na área da cultura, que são as principais áreas, as áreas intelectuais. É o intelectual que cria a política, como diz o professor Olavo. É o intelectual que cria a política. E nós, olavistas, que somos seu apoiador. Eu sou sim, pode me chamar de Olavete, porque eu sou um Olavete de carteirinha. Nós que somos pessoas que admiram o trabalho do Olavo e leitores do Olavo de Carvalho, nós estamos muito preocupados com a cultura. E eu, como seguidor do Olavo de Carvalho, como eleitor seu, Bolsonaro, eu falo, repense nessas atitudes e ouve o povão. Ouve o povo, porque o povo sabe aonde que nós podemos chegar. Esses militares estão nos dando nos nervos. Eles chamaram o Terça Livre de PSOL da direita. Compararam o Terça Livre com terroristas que tacaram fogo em 2 pessoas. Pra você não sabe, a origem do PSOL é o Lolo, que é o fundador do PSOL, tacou fogo em 2 pessoas. Em 2 inimigos, 2 adversários. Você vai deixar chamar o Terça Livre, que é o maior jornal conservador, de PSOL da direita? Proteja o Terça Livre, que te ajudou a chegar lá. Proteja o Alan dos Santos, que está sendo perseguido pelo Alexandre Cabeça de Ovo, o ministro Cabeça de Ovo. Então, cara, essas coisas a gente tem que ficar questionando. Eu sei que nós podemos vencer na cultura e que o senhor é um conservador, e eu sei que você vai lutar pelo Brasil. Eu sei que você vai lutar contra o comunismo como o socialismo. Não ouça esses militares, ouça os seus eleitores. Os seus eleitores vão te levar na direção correta. Quando você ouvir teus eleitores, você vai chegar na direção correta. Eles estão bem engajados em política. Fale contra o socialismo no próximo pronunciamento. Bolsonaro, fale contra o socialismo. Fale contra o Foro de São Paulo. Fale da ligação do Foro de São Paulo com o narcotráfico no seu próximo pronunciamento. Nós precisamos disso. É isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Foi só uma análise aqui. Novamente, não confundam quando eu faço a comparação Temer e Bolsonaro. Eu acho que eu quis dizer em questão de projetos a serem aprovados, porque existem ainda muitos projetos. Por exemplo, na área conservadora nós não estamos conseguindo aprovar nada na área conservadora, porque nós temos um Senado esquerdista e temos um Congresso esquerdista. Nós temos que mudar muita coisa. Nós temos que mudar pelo menos o Senado. Nós temos que governar um Senado que possa apoiar o Bolsonaro. Pelo menos isso, que é o caminho mais fácil, que são só apenas 81 senadores.
Nós temos que... E quando eu falo isso, não estou dizendo aqui que eu quero fechar o Congresso. Estou dizendo que o Congresso é uma porcaria. Os atuais são uma porcaria. Na próxima eleição nós iremos botar melhores políticos lá dentro. Nós iremos botar conservadores lá dentro. Pelo voto democrático. Nada de fechar Senado e Congresso, não. É isso que eu tenho para falar. Entendeu? O vídeo ficou mais longo, mas é porque é um assunto que a gente tem que refletir mais. E tem que tomar muito cuidado. E assim, total apoio ao Bolsonaro. Bolsonaro 2022, se o Congresso permitir, óbvio, porque já querem fazer a PEC contra a reeleição, né, desse esquerdão do Mourão. Depois a gente faz um videozinho específico para dissecar quem é o Mourão e acabar com essa narrativa esdrúxula desse energúmero Mourão. Enfim, é isso aí, galera. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreve. Fique com Deus. Bom fim de semana e até a próxima.